maravilha essa palestra relâmpago do Gustavo Maia. Além de grandes ideias, um fôlego incrível, meu amigo, que o Gustavo deu. Foi tanta coisa que ele falou, mas foi tanta informação num fôlego só, que, olha, de deixar a jornalista que está acostumada a falar no microfone estarrecida. Muito obrigada, parabéns também pelas duas excelentes palestras que nós acompanhamos, Mônica Sodré e Gustavo Maia. E olha só, essa terceira apresentação nesse bloco não vai ser uma palestra, não, vai ser um bate-papo, vai ser uma entrevista. Vejam só, está aqui com a gente o Maurício Mussi, que é gerente de Relações Institucionais da Votorantim, ele é responsável pelo Programa Cidadania, né? Aliás, então, é responsável por tudo isso que está acontecendo aqui, gerou o evento, né? Cidadania em Cena. Então, nos próximos 20 minutos, nós vamos bater um papo sobre programas, objetivos, metas. Tudo bem, Maurício? Como é que você está? Bem-vindo. Tudo jóia, obrigado. Prazer estar aqui, uma delícia ver tudo isso acontecendo, a gente que está desde o início aqui envolvido no projeto, no grande programa que a gente chama aqui, é uma satisfação ver tanta gente de dentro e de fora envolvida aqui fazendo acontecer isso, é uma satisfação enorme. Obrigado, Roxane. Eu é que agradeço muitíssimo poder participar disso tudo, né? Eu já tenho feito um mergulho dentro da academia, entrevistando os especialistas, os professores que estão lá pensando, e é muito bom ver, né, que tem coisa boa acontecendo, né? As pessoas não sabem disso, isso aqui é muito chato, as pessoas acham que o Brasil só dá errado. Não, tem muita coisa dando certo, e a gente está tentando melhorar. Então, Maurício, te faço a primeira pergunta, que é muito interessante saber como é que as coisas nascem, né? São boas ideias, mas para acontecer, virar realidade, tem um passo. Qual foi o passo importante? Então, como é que surgiu o programa Cidadania, né? Foi de uma conversa, foi de uma situação? Conta para gente. Vamos lá. O programa Cidadania, do jeito como ele é hoje, estruturado do jeito que ele está hoje, ele surgiu em 2019. Mas a origem dele foi a campanha pelo voto consciente que a Votorantim fez em 2018, quando estava comemorando o centenário. E as duas bandeiras que foram escolhidas pela organização para a comemoração do centenário foram educação, que é uma causa histórica da empresa, e o voto consciente. Então, foi uma iniciativa super corajosa. A gente contratou o Humberto Dantas, que participou aqui do painel, para escrever para a gente o guia do voto, com o objetivo da gente distribuir isso para as pessoas. Na época, eu lembro que, quando surgiu a ideia, eram eleições nacionais e o índice de votos indecisos, na época, estava muito alto. Foi o começo da campanha, o índice estava muito alto. Então, a gente falou, vamos soltar alguma coisa que ajude as pessoas a entender um pouco mais das eleições e votar de forma mais consciente. Na época, a gente também desenvolveu um aplicativo que ajudava as pessoas a testarem o conhecimento. Então, a lógica era, eu leio o guia do voto e depois testo meus conhecimentos no aplicativo. Tinha quiz, tinha um monte de atividade legal. E foi um sucesso, assim, surpreendeu a gente positivamente. A gente, efetivamente, a gente não sabia o tamanho que isso ia alcançar. Tivemos, na época, 185 mil downloads do aplicativo. Foi impressionante, assim, a quantidade de pessoas que usaram o aplicativo. O guia do voto foi distribuído gratuitamente pelo Brasil inteiro. E, assim, o retorno foi muito positivo. A gente identificou que, temos uma possibilidade de trabalhar isso com mais força, né? E veio a encomenda da liderança da empresa e falou, ok, então gostamos de trabalhar com essa temática, então apresentem aqui uma forma da gente continuar defendendo essa bandeira. E aí, em 2019, foi o ano que a gente se enfiou nos livros, a gente chamou todos os melhores especialistas, o próprio Humberto, que está aqui com a gente. O Humberto indicou o pessoal do CIVES, que são parceiraços nossos aqui também, para a gente pensar, ok, vamos continuar trabalhando a temática, queremos ajudar as pessoas a votarem. Então, o que a gente precisa fazer? E nesse grande mergulho, a gente descobriu que é um problema complexo, sistêmico, né, tem várias causas diretas e indiretas, e que não adianta você simplesmente dar um remedinho para as pessoas e elas vão começar a votar bem da noite para o dia. A gente precisa trabalhar várias ações que antecedem o voto, ações de controle social após o voto, para você gerar consciência cidadã nos indivíduos. Então, esse é o grande desafio. E a gente estruturou o programa em cima desse desafio. Então, o Programa Cidadania
é um programa no sentido de ser um conjunto de diversos projetos internos dentro desse programa, com ações de geração de conhecimento, que é onde a Votorantim se apropria do tema e trabalha com legitimidade, com seriedade, ou seja, é um tema complexo. Para a gente ir para a rua, defender essa bandeira e provocar as pessoas a pensarem em cidadania, a gente tem que saber o que a gente está fazendo. Então, a frente de geração de conhecimento que a gente chama, que é a espinha dorsal do programa Cidadania. Então, a gente financia pesquisas, como a Mônica comentou, a pesquisa, o Índice de Democracia Local, a gente patrocinou, o CIVES aplicou aqui em São Paulo. Essa pesquisa trouxe evidências para a gente, para ajudar a gente a direcionar as ações do programa. Então, isso é uma outra característica do programa Cidadania. A gente trabalha sempre em cima de evidências, para ter certeza do que a gente está fazendo, né? Então, é um trabalho muito sério. Temos ações de sensibilização, que a gente chama também, o segundo pilar ali do programa Cidadania, que é justamente este evento, é uma ação de sensibilização, a gente quer levar conteúdo relevante para ajudar as pessoas a conhecerem um pouco melhor o sistema político, se interessarem um pouco melhor pela política e por assim por diante. O Guia do Voto, que vocês já mostraram aqui, eu acho que você acabou de ganhar o seu aí, que o Humberto Dantas escreveu para a gente este ano, e justamente, então, eleições municipais, o desafio que os outros palestrantes aí já colocaram, 5.500 municípios, vai bater mais de 1 milhão de candidatos. Então, como que a gente ajuda as pessoas nesse momento dramático, né, de pandemia, que está todo mundo angustiado em casa, todo mundo vivendo uma vida diferente? Como que a gente ajuda a baixar um pouco essa angústia, dando conteúdo seguro, sabe, neutro, com educação bem simples, bem direta, assim, no ponto. Então, e aí, por fim, só o terceiro pilar do programa, que são as intervenções práticas, que a Votorantim não é uma ONG, a gente tem a nossa realidade corporativa e de gerar impacto, ter metas, ir atrás de indicadores e assim por diante. Então, as intervenções práticas são uma forma como a empresa traz para a sua realidade empresarial as alavancas de atuação que a gente identifica ao estudar o tema e já trabalha nisso para tentar gerar algum impacto no sistema da cultura democrática nacional. Então, o programa é isso, é uma grande construção, são ações de diversas naturezas que visam, então, gerar esse impacto sistêmico positivo que a gente chama a cultura democrática brasileira. Então, é um sistema complexo, com várias coisas interagindo ali, e o pessoal do CIS me ajuda muito a pensar nisso, dessa forma. O pensamento sistêmico é hiper relevante para isso, a gente tentar gerar esse impacto. Uma outra característica só que eu queria deixar claro, o fato do programa ter sido criado, aprovado aqui internamente, toda a liderança da empresa, no mais alto nível da governança, está apostando nesse programa, e com visão de longo prazo, eles estimulam, a gente criou um comitê estratégico com representantes das famílias, do Conselho Votorantim S.A., Conselho do Instituto, então está no nível hiper estratégico, e eles estimulam muito a gente a pensar, ok, e longo prazo, quais são as próximas ações? Ano que vem não é ano eleitoral, o que a gente vai fazer? Então, temos aí já essa possibilidade de trabalhar iniciativas estruturantes com essa visão de longo prazo para tentar gerar impactos aí e resultados que sejam sustentáveis, né, que sejam duradouros. Então, mais ou menos foi essa a trajetória que levou a gente até onde está. Maurício, sabe o que eu acho interessante, pelo menos me chamou bastante atenção? Entender o papel de uma empresa do tamanho da Votorantim, claro, mas como ela pode, assim como outras que também estão fazendo esse trabalho, elas podem impactar no sentido da gente fazer essa reflexão do papel das empresas nesse processo. Então, cada grupo tem um papel, né? O poder, o setor, então, produtivo, as empresas têm um papel, as escolas, a família, enfim. Queria que você falasse um pouco sobre o papel das empresas, partindo desse modelo que vocês, de proposta que vocês estão conseguindo implementar através da Votorantim. Obrigado, Roxane. Acho que o papel das empresas aqui, para um tema como esse, ou para causas relevantes como essas, né? A gente tem tantas causas, tantos problemas estruturais no país, né? Não só, o mundo inteiro atravessa um período bem complexo, né, em termos de desafios. Tem questão ambiental, literalmente pegando fogo, temos questões civis aí de populações, né, saindo do seu país natal por conta de conflitos e assim por diante.
E o Brasil não é diferente, a gente tem problemas estruturais aí, antigos, e que a pandemia tende a agravar, né? É importante deixar bem claro isso. A pandemia, ela tende a acentuar as desigualdades sociais que a gente tem. Quem já estava, a população que já era exposta, passa a ser mais vulnerável ainda. Enfim, a pandemia acirrou os problemas que a gente já tinha. Então, a gente já carregava um legado de desafios que agora se tornam um pouco mais complexos ainda com essa realidade da pandemia. Aqui que eu vejo o papel das empresas. Outro dia eu vi uma palestra do Ricardo Henriques, da Anistia Internacional, que ele colocou de uma forma muito interessante, que assim, a pandemia exige que os países repensem a sua infraestrutura social. Ou seja, o que ele quis dizer com isso? Que os problemas são tão complexos hoje em dia e de uma dimensão tão grande que ninguém vence sozinho essa batalha. Não adianta deixar só na mão do governo, não adianta achar que só as ONGs sozinhas vão resolver e as fundações vão resolver sozinhas, não adianta. Precisa de um grande concerto, de uma grande coordenação de ações para a gente superar esses desafios enormes que a gente está para enfrentar por aí. Um dos grandes desafios é justamente a crise na cultura democrática, né? Todos os pensadores, Humberto Dantas sempre fala isso, o Larry Diamond vem falando isso também, que a gente está atravessando no mundo uma recessão democrática, né? Então, é um problema social que entra na nossa carteira de problemas estruturais, né? A baixa cultura democrática, a própria Mônica comentou, os dados da pesquisa do CIVES aqui em São Paulo mostram que a gente tem um problema gravíssimo, né? A nota, eu tenho aqui minha colinha, a nota de conhecimento político na cidade de São Paulo foi a menor nota de toda a pesquisa, 1,34 de 0 a 10. Então, assim, e por ter um caráter, né, sistêmico, as análises do CIVES levam a gente a entender que muito provavelmente, esse baixo conhecimento político impacta em todas as outras dimensões da cultura democrática. Então, o papel das empresas, respondendo a pergunta, é fazer parte dessa infraestrutura social, trazer isso para a estratégia de negócio. O João Schmidt, presidente aqui da Votorantim S.A., colocou isso de uma forma muito clara na abertura dele ontem. E essa preocupação com o social está na estratégia de negócio. É isso que diferencia quando uma empresa defende uma causa dessa de uma simples ação de marketing, de alguma coisa diferente assim. Aqui é diferente. Essa preocupação tem que estar refletida em todas as ações da empresa dentro e fora de casa. Muito interessante, né? A gente tem visto o papel das empresas nesse momento da pandemia, né? Para ajudar, a gente tem visto exemplos muito interessantes das empresas, quer dizer, todo mundo tem sua cota de responsabilidade, foi o que você disse, o problema é coletivo e as soluções são coletivas e todo mundo tem que participar, concordo plenamente. Agora, sabe uma coisa interessante? A Votorantim é gigantesca, né? Eu nem sei, eu chutaria o número de funcionários. Posso acertar, posso errar, enfim. Alguns milhares. E sabe o que eu queria? Uns 30 mil, mais ou menos, se somar toda a empresa. Então, você já tem um universo ali. Já deu para você acompanhar, porque é uma amostra interessante para entender como é que está funcionando. Qual foi a repercussão interna de uma ideia, de uma proposta, de uma visão como essa para os funcionários da empresa, enfim? Roxane, o engajamento é impressionante. Assim, acho que o fato de ser um tema que também está gerando essa angústia em muita gente, né? Um ano eleitoral, esse é o tema, né? Que está aí na TV todo dia agora, ainda mais com o calendário eleitoral em andamento. Mas também a questão política no Brasil está tão quente que as pessoas estão realmente sedentas por conhecimento, para entender como lidar com essa questão, para entender como conversar com o familiar, para entender como que ele pode, que é um conteúdo seguro para ele ir atrás se informar. Então, as pessoas estão querendo conteúdo. Aqui dentro da empresa não é diferente. Então, como eu disse, o programa tem o apoio da altíssima liderança da organização e todas as outras áreas da empresa, principalmente aqui na Votorantim S.A., por exemplo. Hoje eu estava com o pessoal de finanças aqui da empresa me convidou para falar sobre o programa Cidadania numa reunião que tinha integrantes de tesourarias, times de sustentabilidade, relação com investidores, compliance, assim por diante. Então, está todo mundo interessado, isso é muito legal de ver.
o nosso compromisso com o público interno é continuar fornecendo essas informações e iniciativas de conscientização política, para que todo mundo consiga levar isso para casa, porque em casa também não é diferente, todo mundo deve vivenciar isso de uma forma ou de outra, esse racha que tá rolando na sociedade hoje em dia começa dentro de casa, das famílias, né? Então é impressionante. Então o engajamento tem sido importante, as empresas investidas aqui da Votorantim, no portfólio da Votorantim, têm ajudado a gente a divulgar os eventos, a gente manda para eles o guia do voto, para eles distribuírem para o público interno e assim por diante. Então o engajamento tem sido muito legal de ver. Interessantíssimo. Bom, agora, você já deu uma pista, em algum momento aí você falou de futuro, né? Porque a gente pensa assim, quanta coisa mudou da última eleição para cá, né? E dessa para 2022, e assim vai, né? Então, fico pensando que esses projetos todos, essas ideias, eles não se encerram aqui, eles provavelmente têm uma continuidade. Então, pensar a longo prazo, interessante falar um pouco sobre isso, a gente tem um tempo aqui ainda. E qual é a visão de futuro que você tem nesse momento, né, para o programa? Quer dizer, o impacto que ele já conseguiu até aqui, e o que você, porque a gente tem que estar sempre pensando lá na frente, né? O que você pretende, o que você vislumbra lá para frente para esse projeto? Interessante, a gente está exatamente nesse momento, eu e os meus colegas aqui na equipe do projeto, a gente fechando esse ciclo dessas ações que estão acontecendo agora até o período das eleições. O desafio é justamente esse, é pensar, inclusive seguindo aí como a gente foi estimulado pelo Comitê Estratégico do Programa, né, a propor essa visão aí das próximas ondas, pensar o que pode ser feito, qual que é a contribuição da Votorantim no ano que vem, por exemplo, que não é um ano eleitoral. Então, ano que vem não tem guia do voto, mas e aí, o que a gente faz? Toda a parte de controle social, né, dos eleitos, como é que a gente vai trabalhar isso? Então, o ano que vem vai ser um ano em que a gente vai, provavelmente, caminhar para esse sentido de continuar trabalhando questões de conscientização política para além do voto, né, que é para completar essa consciência cidadã das pessoas, as pessoas entenderem que existem direitos e também existem deveres, né? Ontem a Patrícia Tavares, salvo engano, colocou isso de forma muito clara no debate deles. E ano que vem também é uma oportunidade que a gente vai ter de continuar o aprofundamento no estudo desse problema, das causas da infraestrutura, como a gente chama aqui, desse problema social de baixa cultura democrática. A cultura democrática que compõe, né, o conhecimento político, o interesse político, confiança, que foi um ponto importante que a própria Mônica trouxe, né, como é baixa a confiança, né, como o brasileiro em si não confia um no outro, né, não confia nas instituições. Então, a gente vai aprofundar, provavelmente, a gente vai estar sempre aprofundando, estudando muito. Ano que vem, a gente vai, provavelmente, continuar estudando isso. E, nessa trajetória, os aprendizados do caminho vão virar novas ações para o Instituto Votorantim, por exemplo, oferecer para as empresas do portfólio novas tecnologias sociais para trabalhar nos territórios. Neste ano termina o Lab de Cidadania, que o Gustavo do Colab comentou aqui. Ano que vem, provavelmente, o Instituto oferece outras tecnologias com aprendizado do Lab de Cidadania. Então, ano que vem, a gente tem assim, uma grande avenida aí para percorrer com muita oportunidade, né? Sempre se apropriando bastante do tema, entendendo aí alavancas estratégicas para a gente atuar, formando uma grande rede, porque, como foi dito aqui diversas vezes, o Alex falou, o Diego falou, o próprio Humberto falou, não se vence sozinho esse desafio, né? A mobilização é fundamental, precisamos criar uma grande rede, um grande movimento, com outras organizações, outras iniciativas aí para trabalhar juntos aí nessa questão do fortalecimento da cultura democrática. Muito bacana. O que me chamou a atenção, a gente está quase indo para a conclusão de mais esse dia de trabalho, de reflexões, mas o que me chama a atenção é ver o sentimento das pessoas, né, por trás, porque eu estou muito acostumada a entrevistar os estudiosos, e são muitas reflexões, pensamentos, explicações técnicas, tal, mas tem um sentimento comum, né? Eu não sei se você sente isso também, que é a emoção. Todo mundo está preocupado, e aí todo mundo é igual. A gente precisa entender isso, precisa criar essa ponte com o outro, né? Dizer, puxa, ele falou um negócio errado, ou eu não gosto daquilo.
os sentimentos são comuns, né? Dentro da família, aqui na empresa, entre os jornalistas, enfim. O sentimento é o mesmo, de preocupação, mas eu acho que a gente deixa aqui uma mensagem de esperança pelo futuro. Dá trabalho. Eu não sei, eu vou deixar uma última pergunta para você. Dá trabalho, né? Política, educação política, conscientização, isso tudo dá trabalho. A gente não vai resolver de agora para a próxima eleição. A gente provavelmente vai. A democracia brasileira é muito jovem, né, Maurício? Então a gente vai precisar de um tempo, mas a gente tem que ter esse trabalho de formiguinha e entender o sentimento do outro. Está todo mundo sentindo a mesma coisa. Com um grau maior ou menor de compreensão, mas estamos todos no mesmo barco, né? Sem dúvida, é trabalho de formiguinha, mas acho que uma grande mobilização. Acho que o momento está favorável, tem muita gente boa trabalhando. A gente viu aqui, para chamar os nossos aqui, os convidados do evento, já foi uma dificuldade. Tem tanta gente boa trabalhando, fazendo coisas sensacionais. Tá me ouvindo? Outro, pode continuar. Fazendo coisas sensacionais. Então, acho que a ideia também é essa, é um pouco a gente posicionando a Votorantim aqui nesse ecossistema que a gente chama dessas organizações fantásticas que estão trabalhando, é tentar potencializar aí essas ações e tentar gerar impactos aí cada vez mais rápido, né? Então, acho que essa é a ideia. Sem dúvida, é um problema enorme, é um problema complexo, como eu disse, mas é um problema urgente. É um problema urgente. A falta da participação cidadã, como o Humberto disse, enfraquece a democracia como um todo, né? A participação é fundamental. Então, vamos estimular isso, é bom para todo mundo. Essa instabilidade institucional é ruim para a economia, é ruim para a sociedade, é ruim para investimento, é ruim para tudo. Então, trabalhando aí o fortalecimento da cultura democrática dos indivíduos, a partir das cidades, a partir do cidadão, a gente tentar alcançar um nível de estabilidade, né, na parte das instituições, estabilidade nas instituições, isso vai refletir positivamente para todos os outros setores. Quero agradecer muito esse papo, muito interessante, que eu tive com o Maurício Mussi, gerente de Relações Institucionais da Votorantim. Gente, passou rápido demais, a gente mais um dia de trabalho. E já, claro, agradeço a todos que estiveram conosco aqui, que participaram. E, enfim, essa audiência que está crescendo e convidar todos vocês para o terceiro dia de eventos, amanhã, a partir das 17 horas. Então, o Cidadania em Cena continua, aliás, entra em cena amanhã, às 5 da tarde. Muito obrigado a todos pela companhia e até a próxima. A gente se vê. Obrigada, Maurício. Eu que agradeço. Obrigado. Boa noite. Boa noite.